Fala aí, povo! E aí, tudo na paz, tudo tranquilo? Pessoal, vamos fazer aqui agora algumas resoluções das questões de sujeito, cara. Importantíssimo, né? Você aprender sujeito, todas aquelas questões ali, tá, pessoal? Então, vamos aprender esse negócio aí, vamos que vamos, sem muita enrolação, e vamos fazer essas questões de sujeito. Esse a gente faz aqui pelo menos 10 questõezinhas, que é o início da sintaxe, né? Assunto importantíssimo. A sintaxe é o carro-chefe, né? O aluno que domina a sintaxe, ele com certeza tem uma facilidade bem grande em língua portuguesa. Agora, se você realmente não dominar a sintaxe, fica meio complicado, né? Vamos lá, olha só. A primeira frase diz assim: surgiram na Europa alguns dos alicerces do que veio a ser o nosso regime, né, o nosso modelo de regime democrático. Aí olha só, o sujeito da forma verbal surgiram, e aí é muito simples, né? É só você perguntar para o verbo quem foi que surgiram na Europa. Você vê que o sujeito, alguns dos alicerces do que veio, tudo isso é o sujeito, pessoal. Isso aqui é o sujeito do verbo surgiram. Basta você colocar aqui na frente, ó. Alguns dos alicerces, blá, 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 surgiram na Europa. Então, tudo isso seria o sujeito. Então, o sujeito não é indeterminado. Cuidado, olha, mas o verbo na terceira pessoa do plural não traz um sujeito indeterminado para a gente? Quando você não tem o determinante ali. Por exemplo, roubaram minha moto. O sujeito é indeterminado, eu não sei quem foi que roubou, certo? Agora, roubaram minha moto aqueles infelizes. Agora sim você tem o sujeito, aqueles infelizes, né? Então você vai ter o sujeito ali, cuidado com isso, tá? Então aqui, né, cadê? Gabarito é a letra D, com certeza, né? Revolução Francesa nem tá ali, né? Alicerces, não. É tudo aquilo, alguns dos alicerces, tá? E formação nem tá ali, não precisei. É claro que essas outras partes, né, que tá ali na letra D, na letra B de bola, na letra E, foram partes que vieram de outro texto, né? Vieram do texto, né? Mas eu nem precisei colocar o texto ali para matar essa questão. Vamos para 2. E aí coloquei duas questões aqui, né, pessoal? Olha só que legal, né? Olha só, na linha 18, os sujeitos das formas verbais respondia e fazia estão elípticos e referem a tia Marcolino. Pessoal, calma aí rapidinho. Viajei aqui, né? Não coloquei o texto, né, gente? Que viagem. Nada a ver. Pessoal, era pra ter colocado o texto ali, né? Se é um texto, não tem como fazer, pô. Tá maluco? Viajei aqui, pessoal. Esquece a questão. Vamos lá. Vamos ver a 3, então. Pois já houve acusados que se declararam culpados pelos crimes que não cometeram. E ele fala que o sujeito da forma verbal cometeram é indeterminado. Pessoal, o sujeito indeterminado é aquele, óbvio, permita-me ser bem redundante, o sujeito indeterminado é aquele que você não sabe quem é, ou seja, você não consegue determinar. E ainda dizem que português é difícil, né? Fala sério, pessoal, o sujeito indeterminado é aquele que você não consegue determinar, você não sabe quem é, você não sabe quem está praticando aquela ação. Pessoal, já houve acusados que se declararam culpados de crimes que não cometeram. Quem cometeram ou quem não cometeram foram os culpados, né? Ou seja, esse sujeito, pessoal, né? Já houve acusados, na verdade, né, que já se declararam culpados de crime que eles não cometeram. Esse sujeito está sendo representado por acusados. Então você sabe quem foi que não cometeram os crimes, então não é indeterminado, certo? Indeterminado é aquele sujeito que você não consegue determinar, você não sabe quem é. E ali são os acusados, né? Na verdade, pessoal, aquele sujeito vai ser oculto, tá? Oculto. Ué, Léo, por que oculto? Pessoal, lembra-se sempre do seguinte, né? Olha aqui, nunca se esqueça disso. Quando o representante de um sujeito estiver em outra oração, como acontece ali, acusados está em outra oração, surge o chamado, o lindo sujeito oculto, tá?
Eu sei que é esquisito você marcar como sujeito oculto algo que você está vendo, beleza? Mas é oculto sim, tá legal? Então, toda vez que o sujeito de um verbo estiver representado em outro período, estiver representado em uma outra oração, o sujeito desse verbo vai ser oculto, assim como aconteceu ali, tá? Então, vamos que vamos passar aqui para a questão de número 4, que na verdade é 3, né? Porque uma aqui e a 2 a gente pulou, né? Foi anulada. Vamos embora. O verbo e seu sujeito estão sublinhados em... Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Pessoal, ele quer onde que o verbo e o seu sujeito estão sublinhados. Johnny Barçou, diretor do espetáculo, diz que esse olhar sobre a mulher é feito de forma... Acho que é a letra A, né? Pessoal, quem é que diz que esse olhar sobre a mulher é feito de forma brutal? Jones Barçou. Jones Barçou é o sujeito do verbo dizer. Gabarito. Letra A. Não tem mistério, gente. Muito fácil, muito tranquilo. Gabarito, letra A, com certeza. B. Uma montagem solo amapaense traz a reflexão. Primeira coisa, aqui o verbo é trazer. E quem é que traz a reflexão? Uma montagem solo amapaense. Uma montagem é que é sujeito do verbo trazer e não reflexão. Beleza? Reflexão seria um objeto indireto ali. A peça tem. Quem é que tem? A peça. A peça é que é sujeito do verbo ter. Certo? E não a associação. A assinatura da associação. A associação aqui, pessoal, seria um adjunto adnominal. Certo? Ah, Léo, precisa aprender exatamente o que é um adjunto adnominal? Cara, só se você for fazer alguma prova da FGV, tá? Que é interessante você entender a diferença entre adjunto, complemento, aquelas coisas todas ali, né? Ó, a mulher é obrigada a impor uma política que valide o seu corpo. Pessoal, a mulher é realmente sujeito. Mas não é sujeito do verbo validar aqui. É sujeito do verbo é. Quem é obrigada? A mulher, tá? O sujeito do verbo validar seria uma política que está sendo representado por esse pronome relativo, tá? Mas a gente vai falar das funções sintáticas do pronome relativo ainda. Funções sintáticas do que, né? Muito interessante. E essa condição seria necessária se a vida de cada pessoa fosse restrita a ela. Pessoal, cuidado, tá? Esse fosse tem como sujeito a vida de cada pessoa. É a vida de cada pessoa que é o sujeito do verbo foi aqui. Fosse, né? Do verbo ser. Então, a vida de cada pessoa fosse restrita a ela. Então, aqui, o núcleo de sujeito é vida, tá? E não pessoa. Cuidado para você não confundir. Beleza? Gabarito, letra A, com certeza. Pessoal, questão de análise sintática, quando você tem termo entre vírgula assim, é legal você eliminar, ó. Jones Barçou diz que esse olhar sobre a mulher é feito de forma brutal. 5. Olha só. Ainda considerando os sentidos e os aspectos linguísticos, né? Botar certo ou errado ali. No período sobe uma classe e dentro dela elevam-se muitos aspirantes a essa camada. Ele diz que os termos uma classe e muitos aspirantes a essa camada exercem função de sujeito. Vamos lá, sobe uma classe. Quem é que sobe? Uma classe. Uma classe é sujeito. Então, por enquanto, uma classe, sujeito. E aí, dentro dela, elevam-se muitos aspirantes a essa camada. Quem é que se elevam ali? Muitos aspirantes a essa camada. Sujeito do verbo elevar-se ali. Então, uma classe é sujeito do verbo subir. Muitos aspirantes é sujeito do verbo elevar-se. Cadê aqui? Então, tá tudo certo. Exerce função de sujeito. Gabarito certíssimo. Olha que questão fácil, né? A pessoa ainda diz... Tem gente que fala que sintaxe é difícil. Tá maluco? O que é difícil na sintaxe? Tem nada de difícil não, cara. Você que está estudando pouco.
Se você acha difícil, é só você revisar as matérias aí. Cara, se você aprender, vou ser bem sincero, se você aprender sujeito, vozes verbais e transitividade verbal, meu irmão, a sintaxe é mole. Entendeu? Se você entende bem, aprendeu bem o que é sujeito, daqui a pouquinho você vai ver vozes verbais. Depois de voz verbal, você vai ver transitividade verbal. Irmão, acabou. O resto é moleza demais. Tá? Vambora. Em todas as frases abaixo, que vem do texto, não precisei do texto, sublinhamos formas verbais de primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, você conhece, nós. Em que o sujeito é quantitativamente impreciso. Sim. Quando eu falo chegamos atrasados, você não consegue saber quantas pessoas chegaram atrasadas ali. Nós chegamos, mas quantitativamente, isso é impreciso. Eu não sei quantas pessoas chegaram atrasadas. Certo? Aí você tem aqui o caso em que o sujeito dessas formas abrange o maior universo possível de pessoas, ou seja, o maior número possível de pessoas é. Inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. Entretanto, na linguagem cotidiana, usamos os dois termos indistintamente. Quantas pessoas usam esse termo? Não sei. Algumas. Vamos ver a B. Vivemos em uma sociedade onde a eficiência e os resultados são valorizados. Pessoal, quem vivemos? Nós, eu, você, todo mundo. Todos nós. Pessoal, essa letra B aqui, com certeza vai ser o gabarito, porque aqui são todos nós. Nós tudo, não é verdade? Todos nós todos nós vivemos em uma sociedade onde a eficiência e os resultados são valorizados. Veja que aqui na letra A eles estão falando de algumas pessoas. Usamos. Quem? Algumas pessoas. Agora aqui são todas. Então é o maior número possível. Não tem como ter mais gente ali, porque todos nós. Porque também é claro que quando falamos de inteligência surgem diferentes nuances. Quem falamos? Algumas pessoas falam de inteligência, né? Assim, poderemos ter uma ideia mais precisa e útil. Quem? Nós, mas algumas pessoas, né? E afinal, se queremos algo, quem quer algo? Algumas pessoas, tem gente que não quer nada. Pessoal, letra B, gabarito. Vivemos em uma sociedade. Quem? Geral. Eu, você, seu amigo, seu pai, sua mãe, Bill Gates, todo mundo vive em uma sociedade onde a eficiência e os resultados são valorizados. Todo mundo. Geral. Todos. Então, cuidado aí. Gabarito, com certeza, letra B. O maior número possível de pessoas está ali. Questão 7. Tá indo rápido, né? Olha só. Com relação aos sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item. Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos originais do texto, caso a forma verbal ouve, em resumo, uma ampliação no grau de complexidade da sociedade, fosse substituída por houveram. Pessoal, realmente, o verbo haver é um verbo que nós dizemos que é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Sem sujeito, sem plural. Já o verbo ocorrer é um verbo que nós chamamos de verbo pessoal. Verbo pessoal é um verbo normal. Por exemplo, ó, houve diversas manifestações. Houve diversas manifestações. Agora, se eu troco esse haver por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer, vai ficar ocorreram diversas
manifestações. Certo? Aí eu vou colocar também, ó, aconteceram ou existiram diversas manifestações. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Já o verbo ocorrer, acontecer e existir são verbos normais. Vão ter aquilo que existe, aquilo que ocorreu, aquilo que aconteceu, como sujeito. E aí, pessoal, é mole, né? Porque sujeito no plural, verbo no plural, sujeito no singular, verbo no singular, questão de concordância verbal, beleza? Não erre isso, concordância verbal, tá, pessoal? Então, sujeito no plural, verbo no plural. Já o verbo haver não, porque é um verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Então, olhando assim, a frase até parecia até que poderia ser correta, né? Mas olha só, houve, em resumo, uma ampliação. Se você trocar por ocorrer, vai ficar ocorreu, termo entre vírgula, você elimina uma ampliação. Certo, Léo? Por quê? Uma ampliação, pessoal, passa a ser o sujeito. E ampliação está no singular, então o verbo não tem por que estar no plural, tem que estar no singular. E ele fala que seriam mantidos a correção e os sentidos. E o gabarito é errado, porque a frase estaria com um erro de concordância ali. Porque o verbo não estaria concordando com o seu sujeito, visto que o sujeito está no singular e o verbo ocorreram estaria no plural. Qual é o sentido disso? Tá louco? Gabarito errado. Agora sim, ó. Nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações. A forma verbal haja poderia ser flexionada no plural hajam, preservando-se a correção gramatical e sentidos. Claro que não, pessoal. O verbo haver, olha aqui, é um verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Simples assim. Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. É só isso. Não tem mistério, molezinha, gabarito. 9. Era preciso colocar no papel e compartilhar a dor daquelas pessoas, que mesmo ao fim do processo e com a sentença protocolada, não me deixava esquecê-las. Aí ele fala o seguinte, olha só. Com base no texto escrito por uma juíza acerca dos casos de violência doméstica, julgue o item a seguir. Aí ele diz o seguinte, a alteração da forma verbal deixavam para o singular deixava não comprometeria a correção gramatical do período em que tal forma aparece, mas modificaria o seu sentido original. Vamos lá, né? Olha só, era preciso colocar no papel e compartilhar a dor daquelas pessoas que, olha só, termo entre vírgula, nós vamos eliminar. A dor daquelas pessoas que não me deixavam esquecê-las. Se você coloca esse verbo no plural, o sujeito, ou seja, esse pronome relativo, está se referindo a pessoas. Pessoas não me deixavam esquecê-las. Se você colocasse no singular, a dor daquelas pessoas não me deixava esquecê-las. Aí ficava a dor. Vou colocar aqui, ó. Daquelas pessoas não me deixava esquecê-las. Pessoal, quem é que não me deixava? Agora é a dor. Então, com o verbo no plural, quem não me deixavam esquecê-las são as pessoas. Com o verbo no singular, quem não me deixa esquecer é a dor. Cara, então, a correção gramatical ela é mantida, né? Não comprometeria a correção gramatical, mas modifica o seu sentido original, sim. Uma coisa é a pessoa não me deixar esquecer, outra coisa é a dor dela, né? Pessoal,
Gabarito certo. Que legal, né, cara? Cara, muita questão de certo e errado. Pô, vamos fazer aqui. Vou fazer rápido a 10 e a 11 pra gente fazer a 12, que é de múltipla escolha, né? Ó, questão 10. A Vale e o Estado do Pará, por intermédio de seus representantes, buscaram a rejeição. Aí ele fala que no contexto em que foi empregado, a forma verbal buscaram poderia ter sido flexionado no singular buscou, sem que houvesse prejuízo. Ó, termo entre vírgula, ó. Elimina. A Vale e o Estado do Pará buscaram. O sujeito é composto, Vale e Estado do Pará. Então esquece, não pode. Buscou não, tem que ser buscaram mesmo. Os dois buscaram. Então esquece. Cerca de 3 séculos depois... Ah, essa é legal. Essa vale a pena. Vou fazer até a 12, tá? Essa... Porra, essa é maneira. Essa eu lembro. Olha só. Cerca de 3 séculos depois, Portugal lançou-se uma expansão de conquistas que, à imagem do que Roma fizera, levou a língua portuguesa a remotas regiões. Aí ele fala que com relação às ideias aí, ele diz que a correção gramatical e a coerência do texto seriam preservados caso a forma verbal levou fosse substituída por levaram. Cuidado, que coerência do texto é totalmente diferente de sentido original, tá? Pessoal, coerência do texto significa que o texto vai continuar sendo coerente. Simples assim. Sentido do texto quer dizer que o texto vai continuar tendo o mesmo sentido, é diferente. Você pode produzir um texto, certo? E seu amigo produziu outro. Os dois textos vão estar coerentes? Sim. Vão ter o mesmo sentido? Não. Então, mantendo coerência, é diferente. Olha só. Quando eu falo cerca de 3 séculos depois, Portugal lançou-se uma expansão de conquistas que, termo entre vírgula, vamos eliminar, né? Expansão de conquistas que levou a língua portuguesa a remotas regiões. Quem levou a língua portuguesa foi a expansão. Certo? Se eu trocasse por levaram, quem levaram foram as conquistas. Então, gabarito é certo. Então, a correção gramatical e a coerência do texto seriam preservados caso a forma verbal levou fosse substituída por levaram. Certíssimo. Certíssimo. Tá? Gabarito certo. Não tem mistério. Beleza? E aí, pessoal, é o seguinte. Lembra que o pronome relativo, ele pode se referir ao que está pertinho ou ao que está mais distante? Se ele se referir ao que está pertinho, tem que ser levaram. Conquistas levaram. Se ele se referir ao que está mais distante, realmente é levou. Expansão levou. Agora sim, vamos lá para uma questão de múltipla escolha, né? Olha só que legal. A pedagogia acrescenta que a maioria dos alunos é composta por adultos que, diferentemente das crianças, têm maior capacidade de concentração ao estudar em casa. A forma verbal tem, no plural, concorda com o termo. Pessoal, é só você perguntar, né? Quem é o sujeito aqui, ó? Quem é que tem maior capacidade de concentração ao estudar em casa? Os adultos. Gabarito. Letra D. Pelo amor de Deus. Crianças não, alunos não. Adultos têm maior capacidade de concentração ao estudar em casa. Essa aqui realmente foi bônus, né? Realmente estava extremamente fácil. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tamo junto.